Fala galera, hoje a gente está indo visitar uma das ilhas mais conhecidas e bonitas daqui da Riviera Maya, Isla Mujeres. Bora! Do ladinho de Cancún, a gente está saindo agora de Playa del Carmen, a gente vai pegar um coletivo até Cancún, de Cancún a gente pega um ferry até Isla Mujeres, então acho que deve demorar umas 2 horas, eu acho, pra gente chegar lá. Acho que vai valer a pena, a gente vai ficar alguns dias lá, porque tem muita coisa pra ver. E a gente ainda reservou um tour daqui a 2 dias pra mergulhar, fazer snorkeling, várias coisas legais lá. Então, bora lá! Bora! Para chegar em Cancún, a gente vai pegar os colectivos, igual que a gente pegou para ir para Tulum e para os oceanotes também. É no mesmo lugar, então naquele mesmo ponto que a gente tinha compartilhado, a gente vai colocar aqui embaixo também. Só que do outro lado. Isso, só que do outro lado da rua. 45 pesos cada um. Tem um ponto que é perto do Porto Juarez, que é onde a gente vai pegar o ferry. E a banda de coletivos deixou a gente logo ali, do lado a gente veio caminhando aqui até a frente da MEC. Em tese, aqui é um ponto de ônibus onde vai passar nosso ônibus para Porto Juarez. Estamos no nosso ferry, indo para Isla Mujeres. No final, não passou nem o ônibus, nem o coletivo que vinha pro porto. A rua fechou, carnaval. A gente viu lá atrás alguns rolês de carnaval 2023, Cancún. Aí tinha uns carros alegóricos, coloridos. Aí eu acho que eles fecharam a rua por causa disso. Aí não passava mais nenhum ônibus. Sim, aí no final a gente voltou pro supermercado e pegou um táxi e chegou aqui. O táxi custou 150 pesos. O ônibus acho que era pra ter custado uns 20, então foi bem mais. Mas como tá chovendo também, o tempo tá bem feio, a gente acabou optando pelo táxi mesmo e deu certo. Fala galera, esse já é outro dia. Ontem a gente chegou, desceu do ferry ali, a gente tava meio morto, a gente só foi pro Airbnb, saiu pra jantar, mas foi mais tranquilo. Aí hoje a gente já tá aqui no Café Mopanguagua pra tomar café da manhã. Já estamos aqui ó, com o nosso café, um cappuccino bem bonitão. Vai ser legal hoje. Já tô preparada com a minha blusa de UV. Eu pedi enchiladas, que é um prato que bem tradicional do México, que a galera come de café da manhã. Parece bem pesado para café da manhã, mas a gente já comeu de janta também e de almoço, então sim, não é só café da manhã. Mas parece ótimo. Quanto ficou a conta? 450 pesos. Mais caro do que Playa, com certeza, mas aqui é bem turisticão, então... E pra gente dar uma volta na ilha, adivinha do que a gente vai? Bicicletas. Acabamos de alugar, nesse lugar que eu tô mostrando no vídeo, foram 300 pesos pro dia inteiro, até as 5 da tarde. As 2 bicicletas, 300 pesos. O tio fez um descontinho ali, se der uma chorada, ele abaixa o preço. O preço original era 200 e pouco cada um. Chegamos. Estamos agora no El Garrafón de Castillo. É, lá da ponta norte, de onde a gente estava, a gente desceu praticamente a ilha inteira, foram 7 km de bike. 48 minutos, a gente parou uns 20 pra tirar foto, fazer alguma coisa, então uns 30 minutos pra chegar aqui, mais ou menos. A parte final tem algumas subidas ali, que você deve estar vendo, mas de resto chegamos até bem rápido aqui, agora já entramos. Tá beleza, água maravilhosa.
tá incluso banheiros, duchas. e as espreguiçadeiras estão inclusas também. E tem um restaurante aqui em cima. Agora vamos ver o mais importante, dentro da água. Pececitos. Olha isso, a gente tá no raso e já tem vários peixinhos. E aí, Bia, o que você achou do snorkeling aqui? Nossa, a gente achava que tinha muito peixe lá no cenote. Aqui, Cenote azul, né? Cenote azul que tinha mais peixe. agora aqui no raso não dá pra ver tanto porque tem alguinhas embaixo que deixa a água mais escura. Mas a gente foi até a ponta ali e daí realmente é só areia branca e todo o lugar que você olhava era turquesa. É do tipo mais azul que o céu, assim. Exato. Absurdo. Agora vamos para o próximo ponto, que é a Ponta Sur, que é a Ponta Sul, aqui pertinho de onde a gente tá. Mas, nossa, lá no fundo dá pra ver. Com certeza foi um dos lugares mais incríveis que a gente já viu. Sim. E é bem legal toda a estrutura aqui, porque tem chuveiro muito próximo, a galera do restaurante leva comida lá embaixo, Nas direto espreguiçadeiras. nas espreguiçadeiras. Então, achei muito bom. Não, com certeza. E tem o barzinho, tem o restaurante. A gente tirou foto do menu, todos os preços. A gente vai pôr o link na descrição com tudo. Dá uma conferida lá também, se um dia você estiver vindo para esses lados. Uns 5 minutos lá do garrafão de onde a gente estava, a gente chegou na Ponta Sur, que é o extremo sul da ilha. E aqui tem várias esculturas, tem a ponta da ilha. Então muita gente vem aqui para tirar foto, para ver, porque é o lugar onde mais dá para ver o mar aberto. E uma coisa interessante é que o nome Isla Mujeres se dá muito por essas estátuas. Quando os espanhóis chegaram aqui por volta do século XVI, eles viram várias dessas estátuas da Ixixil, era a deusa da fertilidade dos maias, e eles tinham várias dessas estátuas por aqui, onde as mulheres maias geralmente vinham fazer as suas oferendas para a deusa da fertilidade. Então, quando os espanhóis chegaram, eles viram várias dessas estátuas, por isso eles batizaram a ilha como Isla Mujeres, que é a Ilha das Mulheres. E para acessar o resto do parque, das esculturas, eles estão cobrando 100 pesos para cada um. Aqui no final da Ponta Sur tem tipo uma exposição de arte. Foram vários artistas, tanto locais quanto internacionais, que fizeram várias esculturas em homenagem aos maias e alguns rituais que eles estão fazendo. E aqui é o extremo sul da ilha. Também é um lugar que muitas pessoas vêm para ver o nascer do sol, porque é o primeiro lugar do México que começa a receber os raios solares. E essa é a estátua da família Gonzalo Guerrero. Ela celebra a fusão cultural entre os espanhóis e os maias. Gonzalo Guerrero foi um espanhol que foi capturado pelos maias em 1517. Ele sobreviveu, se uniu à cultura local, lutou ao lado dos maias em batalhas contra os espanhóis e teve filhos mestiços com uma princesa maia. Então
a gente veio almoçar aqui num lugar que chama La Casa del Chic Chic, que é o nome desse peixe aqui que a gente pediu, que é uma comida tradicional aqui de Isla Mujeres. É um peixe assado, que eles colocam os legumes em cima e fecham numa grelhazinha e assa ele. Vamos provar o peixe tradicional daqui. Achei interessante, eles grelham peixe com os legumes em cima. Não tem como dar ruim, não. Bem douradinho. Absurdamente bem temperado. Tá bem crocantezinho por cima. Uma delícia, realmente é muito bom. Facilmente o melhor peixe da minha vida. Nossa, bom demais. Ficou, a conta total ficou 408 pesos. Achei que valeu bem a pena. O preço ali é por quilo, tem vários tipos de peixe, a gente comeu abadejo, tá bom? Muito bom. A gente vai colocar um link com os preços e a foto do cardápio. Acabamos de devolver as bikes e agora a gente veio pra Praia Norte. E aqui é legal porque tem uma parte bem onde as ondas quebram, é lá na frente. E aqui na frente tem uma área muito boa do lado desse hotel super chique, onde a gente fica lá. É uma área muito boa pra galera fazer snorkeling. A Bia me falou que tem bastante coral e peixe e até raia. Sim. Mas... E a Praia Norte, aqui em Isla Mujeres, tá no top 25 de praias do mundo. Então é uma das praias caribenhas mais famosas. É bem lotada. Então agora esse horário que a gente tá, num domingo final de tarde, tá cheio de gente. Basicamente eu achei a Ponta Sur mais bonita, mas aqui também é absurdo. Aqui lá pro sul é mais a parte de snorkeling, mesmo não tem praia com areia que dá pra ficar o dia inteiro, assim. Então são os dois lados da ilha que os dois têm coisas muito boas. É, assim, se você for pra norte, pra sul, pro meio, pro lado, acho que Isla Mujeres você vai achar coisa bonita de todo lado. A ilha inteira tem 7 km, então, sim, até a gente que não tá acostumado a andar de bike, a gente conseguiu tranquilo. E pra voltar de bike foi bem mais tranquilo do que ir. Bem mais. Bora. E vamos aos preços do vídeo de hoje. Com transporte saindo de Playa del Carmen, gastamos 540 pesos. A alimentação pro dia inteiro foram 550 pesos. Os ingressos para o El Garrafón e o Jardim das Esculturas foram 250 pesos. A hospedagem em Isla Mujeres, no centro, dividido em 2 pessoas, foram 648 pesos. O total deu um pouco menos de 2.000 pesos, o que é ótimo para uma ilha tão turística e tão bonita. E é isso pro vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de curtir e já se inscreve, porque não conseguimos mostrar tudo o que queríamos de Isla Mujeres nesse vídeo, então vamos deixar uma prévia do que tá vindo por aí. Mas é tipo uma pamonha ali.